Olá, então, vamos iniciar uma série de vídeos para falar sobre a disciplina de estágio supervisionado. Nós vamos fazer uma série de 3 aulas. No primeiro momento, nós vamos trabalhar o estágio supervisionado 1, depois estágio supervisionado 2 e estágio supervisionado 3. A primeira coisa que a gente precisa compreender é o que são esses momentos de estágio. Então, para o serviço social ou para qualquer, no caso, em outras faculdades, aí tem a questão de outras graduações que tem também a matéria de estágio. Especificamente falando de serviço social, nós temos os 3 momentos, cada um composto por 150 horas de estágio. Essas 150 horas, elas variam, tem faculdades que podem ter uma variação maior, pode ultrapassar esse limite de 150 horas. O que não pode acontecer é um limite menor do que 150. Então, algumas instituições que são colocadas como institutos e que às vezes se propõem a fazer o curso de serviço social, acabam querendo colocar o curso como curso técnico. Não existe curso técnico de serviço social. Tem que ser uma graduação, tá? O profissional do serviço social, ele é um bacharel em serviço social, assim como o bacharel em direito. Então, vamos tratar agora, nesse primeiro momento, do estágio 1. 150 horas de estágio. Esse momento é o momento da observação. Então, nós temos o momento inicial, onde você vai para a instituição. Nessa instituição, você vai observar. Você não vai atuar enquanto assistente social, você vai observar. Observar o quê? Como é que funciona o serviço social dentro dessa instituição? Como é que ele trabalha? Qual é o papel dele ali dentro da instituição? E como é que funciona essa instituição? Qual é o trabalho da instituição? Então, esse é o momento que nós vamos trabalhar com essa disciplina de estágio. Vamos trabalhar a disciplina falando um pouco sobre essa questão que a gente tem, que são os momentos de estágio. Então, nós iniciaremos aqui, estágio 1 do serviço social. Como eu já disse, esse primeiro momento é um momento de observação. Então, lembrando, o estágio, quando você finalizar, você vai gerar um relatório, tá? Aqui a gente está falando do momento já de como montar o relatório. Então, você já deve ter passado num primeiro momento, na disciplina, pela orientação do momento de estágio, como é que ele vai acontecer, quem te acompanha, quem deixa de te acompanhar. Então, você vai ter um supervisor de campo, que é quem vai te ajudar nessa construção desse relatório, e você tem um supervisor acadêmico que vai te orientar na montagem também do relatório. Então, o que eu vou mostrar aqui vai depender muito da instituição que você esteja. Quem vai orientar o modelo exato é a instituição. Eu trago alguns modelos aqui que são de instituições por onde eu passo, por onde eu dou aula. Então, primeira coisa, no teu relatório não pode faltar a capa. Tem que ter a capa do relatório, bonitinho. Geralmente vai estar dessa forma que está sendo posicionado aqui. Curso de serviço social, orientações para o estágio curricular obrigatório 1. E aí a capa, nesse caso aqui, na minha capa, tem a coordenadora do curso, o ano e o semestre que você está cursando, se é o primeiro, se é o segundo. A contracapa também não pode faltar. Na contracapa vai vir colocado produção textual avaliativa pertinente ao estágio curricular obrigatório 1. A caracterização sócio-institucional. Então, esse primeiro momento do estágio, você vai caracterizar a instituição que você está. Então, na capa, ela vai vir dessa forma. Mais uma vez, eu lembro, eu estou falando aqui do modelo de instituição por onde eu passo. Vai depender da tua instituição. Então, aqui, obrigatoriamente, a tua supervisora acadêmica tem que estar presente com você aqui. Então, falando em caracterização sócio-institucional, como é que nós iniciaremos? Então, você vai seguir um roteiro.
Esse roteiro, ele é um texto corrido, você não precisa pontuar, por exemplo, item 1, contextualização histórica da instituição em que está estagiando. Não, você pode vir com um texto corrido. Como eu estou dizendo, também vai depender da instituição que você está. Então, o primeiro passo que eu tenho é identificar a instituição na qual eu estou estagiando. Então, aqui nesse momento, você vai fazer uma contextualização histórica. Você vai dizer quando aquela instituição surgiu, qual foi o ano que ela foi implantada, né? Então, por exemplo, supondo que você está estagiando em um CRAS, por exemplo, CRAS do José e Maria, CRAS da Pititinga, CRAS de Osasco, aonde você estiver. Então, quando aquele CRAS foi implantado, como ele surgiu, a contar a história, a historicidade desse momento, quando ele foi lançado. Então, é traçar essa história, detectar as determinações que fizeram com que aquele CRAS passasse a existir. Então, você vai falar daquela instituição que você está, de acordo com a observação direta, aquela que você fez lá no teu campo de estágio, tá? Então, você vai pegar materiais, você vai pegar documentos que estejam lá, arquivos que sejam oficiais da implantação da instituição, vai pesquisar outros materiais impressos, pode ser que você encontre na internet. O importante aqui é que nesse primeiro momento você vai identificar essa instituição. Segundo ponto, a estrutura organizacional. Então, aqui também de uma forma prática, de uma forma objetiva, você vai buscar responder em forma de um texto corrido também. Quem são os gestores atuais dessa instituição onde você está? Se é o CRAS, se é o CREAS, se é um CAPES, se é uma UPA, se é uma Secretaria de Educação, aonde você está? Qual é a finalidade dessa instituição? Qual é a sua missão? Qual é a sua área de atuação? Se essa missão, se essa atuação ela é regional, ela é apenas municipal, qual é a instituição que você está? É estadual? É município? É município? Como é que você tem? Então, é isso que você vai caracterizar. Também você pode apresentar aí organograma dessa instituição, se houver, aí vai depender, você pode buscar em documentos. Vamos supor que lá no organograma lá está colocado como é que funciona direitinho toda a instituição. Também poderá contemplar estatutos, regulamento, descrição de cargo, política geral. Isso vai depender da instituição que você esteja, certo? Também observando, aqui agora no segundo ponto, qual o objetivo institucional? Então, nesse segundo ponto, qual é a natureza dos programas e dos projetos que tem nessa instituição? Você vai olhar quais são os projetos presentes lá, quais são os programas presentes. Se é o CRAS, ele tem alguns programas que são programas definidos já pelo próprio organograma da sua criação, e tem outros programas que são programas implantados, projetos mais pilotos, projetos de um âmbito mais municipal. Então, eu vou ter programas que são de âmbito de natureza mais federal, que vem direcionado, que todos os CRAs têm que seguir, e pode ter um programa que seja específico, um projeto que seja específico. O que eu vou fazer é dizer essa natureza desses programas. Qual a política social a qual eu estou vinculada? Então, para contemplar o seu relatório, para caracterizar melhor essa instituição, você vai dizer qual a política ou quais as políticas. Pode ser que você esteja num equipamento que ele seja ligado à política de assistência e à política de saúde, por exemplo. Pode ser um equipamento que esteja ligado à política de assistência e à política de educação. É o que você vai descobrir aqui nessa tua observação, nesse primeiro momento. No item 3, você vai trazer os recursos financeiros. Você vai dizer aqui quais são as fontes de financiamento, né? De onde é que vem o orçamento para que você esteja fazendo parte daquele programa, tá? Então, os recursos financeiros são oriundos de onde? É do governo federal? É o estado que banca? É do governo municipal? Como é que está colocado ali? De onde é que vem essas fontes de recurso? O âmbito institucional, você vai falar da população
que utilizam esses equipamentos? Qual é a população chave? Qual é a população que é a população padrão da tua instituição? Se é o CRAS, qual é a população que frequenta mais? Se é o CAPES, qual é a população que frequenta mais? Né? Então, você vai caracterizar isso. Qual é a faixa etária? Qual é o sexo? Quais são os grupos sociais? Né? Quais são os seus déficits? São econômicos? São sociais? São culturais? São demográficos? Tamanho de família, por exemplo? Então, o que você vai caracterizar aqui nesse primeiro momento é que tipo de população que utiliza mais o teu serviço? Que tipo de população que se faz mais presente no teu serviço, no teu campo de estágio, tá? Com isso, você tem um pouco do que a gente chama de censo, né? Para entender um pouco mais da população. Então, também vai ter documentos que você possa fazer isso. Então, você vai observar, vai verificar quais são as principais características dessa população, também o número de pessoas que são atendidas diretamente ou indiretamente naquela instituição, no conselho ou qualquer outro lugar. Os processos decisórios, como é que acontecem dentro do CRAS, ou dentro do CAPES, ou dentro da Secretaria de Educação onde você está? Como são tomadas as decisões? O teu coordenador, ele tem autonomia para tomar decisão? A decisão vem de cima? Como é que funciona? Tá? Então, você vai ter em mente aí quem são os atores que estão envolvidos. Tem o coordenador, tem o secretário do município, além do secretário, tem um coordenador dos CRAs. Como é que funciona? Como é que está colocado isso? Tá? Tem coisas aqui que você não vai precisar falar, tá? Toma cuidado porque tem coisas que são subjetivas, eu não preciso colocar para não estar, de repente, denegrindo a imagem da minha instituição. Então, também prestar atenção nisso. Você vai fazer uma relação da demanda e da cobertura do atendimento. Então, por exemplo, eu tenho uma demanda de 1.000 usuários, mas eu só consigo atender 50. Então, fazer essa relação, demanda e a cobertura do atendimento. Como é que funciona o serviço social na instituição? Então, você vai descrever o cotidiano desse exercício profissional. Você vai dizer quais são os programas, quais são os projetos, como é que são desenvolvidos, que ações que são feitas dentro do CRAS, do CREAS, do Centro Pop, aonde você estiver fazendo o teu momento de estágio. Tá? A relação profissional de trabalho com os demais atores institucionais. Como é que funciona a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade na prática profissional do assistente social, ou se não existe? Por que não existe essa relação? E se existe, descrever como é que funciona. Então, eu, enquanto profissional de serviço social daquela instituição, eu consigo trabalhar a multidisciplinaridade com todas as outras profissões, a interdisciplinaridade com os outros equipamentos. Se é o CRAS consegue conversar com a escola, consegue conversar com a saúde. Como é que funciona? Né? Então, é isso que a gente vai trazer. A dimensão ético-política, você vai relacionar o exercício profissional ao nosso projeto ético-político. Está dentro do que é precursor dentro do nosso projeto ético-político, a demanda, a dimensão ético-política do serviço realmente está dentro do que a gente preconiza enquanto serviço social, ou ele foge, é mais político do que realmente o trabalho que a gente deseja executar. Observando aqui que o seu trabalho ele tem que vir acompanhado de folha de rosto, tem que constar o nome do aluno, tem que ter o título do trabalho, né? Aquilo que eu coloquei no início, né? Então, por exemplo, caracterização socio-institucional, lá na capa do trabalho. Aqui eu estou mostrando para vocês um roteiro, não é um questionário, ele não deve ser respondido em forma de perguntas, tem que ser uma produção textual avaliativa, o aluno deve fazer uma análise interpretativa, montar um texto e discorrer sobre isso, tá? O relatório ele tem que ser produzido em forma de texto e tem que obedecer às normas científicas para o trabalho. Então, nós vamos seguir uma regra que é a regra da ABNT, a norma da ABNT para normalização de trabalhos. Então, você vai precisar colocar uma capa, folha de rosto, vai ter referências bibliográficas. O teu trabalho ele vai ter no mínimo 8 laudas. Eu estou falando aqui de 8 laudas, vai depender da instituição que você está. Pode ser que sua instituição peça menos.
peça 5, peça 6. Aí a instituição é quem vai determinar. Para evitar dúvidas quanto à elaboração dos documentos, vejam abaixo como é que a gente vai seguir. Então, todos os seus anexos têm uma sequência. E aqui a gente vai colocar só um modelo. Eu estou colocando um modelo por faculdades, por universidades onde a gente passa, mas, como eu já disse, vai depender da sua instituição. Então, aqui são documentos que comprovam que você realmente praticou, que você esteve lá no estágio. Então, todos os documentos eles devem ser disponibilizados pela sua instituição, devem ser orientados pela sua supervisora acadêmica para saber como é que você vai fazer. Então, ela quem tem a obrigação de orientar como é que você vai preencher, que sequência que você vai seguir. Aqui eu dou a minha sequência, pode ser que ela faça uma alteração, pode ser que ela mude. Ok? Então, os documentos comprobatórios, eles devem ser encaminhados, devem ser datados, tem que ter o carimbo, e aí não pode esquecer que vai ter o carimbo. No caso da instituição que você fez o estágio, da sua supervisora de campo, do seu supervisor acadêmico e a assinatura do aluno. Senão, você acaba perdendo o momento de estágio. Então, tem que entender que todas essas documentações elas vão ser conferidas. Quem vai conferir isso? A supervisora acadêmica, para saber se está tudo no plano. Tá? Então, o primeiro documento que tem que vir é o plano de estágio. Então, você tem o seu relatório, no seu relatório vai vir um plano de estágio. Esse é o primeiro documento que ele tem que ser observado, que tem que ser construído pelo seu supervisor de campo, acadêmico e você. Os três têm que sentar e definir o que é que eu quero do estágio, o que é que eu preciso que você faça nesse primeiro momento de estágio. Então, isso tem um plano de estágio que você vai apresentar. Então, em anexo, você vai ver esse modelo, como é que funciona. O anexo 2 é a ficha de supervisão de campo. Esse documento ele é a comprovação dos momentos de supervisão. Então, o que vai vir colocado aqui? Se eu vou estagiar 25 dias, por exemplo, a média de 6 horas por dia, obrigatoriamente eu tenho que ter 25 dias de estágio. Basicamente isso. Então, eu tenho que ter uma ficha de supervisão de campo, onde eu tenho que me reunir com o meu supervisor de campo, pelo menos 3 vezes durante o meu momento de estágio. Esse momento é para que, junto com o meu supervisor de campo, a gente possa conversar, ela possa tirar dúvidas a respeito e ela possa me sinalizar onde eu estou pecando, onde eu estou errando, como é que eu devo melhorar, me dar orientações de material que eu precise ler e outras situações. Então, esse documento ele é de comprovação dos momentos de supervisão de campo. Nessa ficha, os alunos informarão o seu momento de supervisão, realizada juntamente com o assistente social que o acompanhou, né? E é necessário que você tenha pelo menos 3 momentos aqui, tá certo? O anexo B é a ficha de supervisão acadêmica. Esse documento é a comprovação dos momentos da sua supervisão acadêmica, realizada também em pelo menos 3 momentos com o seu supervisor acadêmico. Ele não pode acontecer no mesmo momento do estágio, tá? Então, por exemplo, supondo que eu faça minha aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem que ter um momento que seja só para supervisão de campo. Geralmente, as faculdades orientam que, se eu tenho aula na terça, minha supervisão não poderia ser na terça, teria que ser na quinta, teria que ser na sexta. Isso vai depender de cada instituição. Então, cada instituição vai trabalhar dentro dessa perspectiva, tá certo? Você tem um assistente supervisor de campo, de acadêmico, aliás, perdão, que é o do seu polo. E aí você vai ter momentos de encontro com ele, 3, 4 momentos. Aí vai depender também de cada universidade. E aqui você vai apontar os assuntos tratados durante esse momento. Da mesma forma que o teu supervisor de campo sentou com você para orientar sobre a supervisão de campo, o teu supervisor acadêmico senta com você para falar sobre as diretrizes do teu estágio. Como é que você tem que se comportar lá no teu local de estágio, dar todas as orientações, falar sobre o preenchimento de documentos e tal. Tá? Não são computadas aqui como carga horária para a realização do estágio. Ok? Aqui é uma supervisão acadêmica que funciona extra parte.
O anexo 3 é uma ficha do acompanhamento de estágio, é aquela ficha de frequência. Aqui eu abro um parênteses para que a gente entenda o seguinte. No meu momento de estágio, principalmente no momento 1, é o momento de observação. Então, não deixem de levar a cadernetinha de vocês, para que tudo que aconteça você anote. Eu costumo muito passar para os alunos em sala de aula o seguinte: o cara deu um espirro, você anota. Professor, mas até o espirro, num sentido amplo, não deixe passar nada, porque isso tem que ir para a tua ficha de acompanhamento de estágio. É observação. Primeiro momento é isso, é observar. Então, ele se refere à tua ficha de frequência, deve ser preenchida, destacando as atividades do dia. Então, naquele dia, o que foi que você fez? Tá? Então, todos os dias tem que ser destacado na ficha até você completar as tuas 150 horas. O preenchimento ele tem que ser de acordo com o calendário do mês. Se tem feriado, não vai entrar. Se tem final de semana, também não vai entrar. Tá? Esses dias eles são saltados dentro do teu calendário. Se for necessário mais de uma folha, deve constar mais de uma folha com as devidas assinaturas. Não confundir isso aqui com o anexo 2. O anexo 2 é separado. É uma ficha para supervisor acadêmica e uma fichinha para o supervisor de campo. Não é a tua ficha de acompanhamento, não confundam. O anexo 4 é uma ficha de avaliação de estágio curricular, se refere à ficha que os profissionais vão preencher depois que você finaliza o estágio, onde ele vai fazer a sua avaliação, tá? O anexo 5 é uma declaração de estágio, documento que comprova a realização do estágio curricular obrigatório pelo aluno, onde vai vir o carimbo, a assinatura do supervisor de campo, do supervisor acadêmico e da instituição por onde você passou. Na sequência aqui agora a gente tem alguns modelos. Então esse primeiro modelo é do plano de estágio. Aqui você vai montar o plano de estágio dessa forma que está aqui, com os seus objetivos. Então é só seguir o roteiro, não tem que inventar nada. Aqui é o anexo 2, como eu falei, a ficha de supervisão de campo, primeiro, a ficha de supervisão acadêmica, com os encontros. Pode ser 4, pode ser 3, aí vai depender de cada instituição. O anexo 3, que é a sua ficha de acompanhamento dos dias. Então, se você começou, por exemplo, dia 15 de maio, uma hipótese. Então, você vai começar do dia 15, vai preencher, vai precisar de uma outra folha agora com um mês subsequente para que você possa dar continuidade. Então, eu vou ter no meu relatório 2 folhas dessa, sendo que uma é do mês de maio, a partir do dia 15, e a outra é do mês de junho, que é o restante dos dias que eu complementei o estágio. O anexo 4 é a ficha de avaliação, como a gente colocou. Aqui você tem uma continuação da avaliação, certo? Observações importantes que a gente precisa ter. Todo o trabalho de estágio é individual, mesmo que tenha mais de um aluno da mesma faculdade, da mesma turma, no mesmo campo de estágio, mas o meu relatório é individual. O meu relatório é diferente do outro. O estágio ele começa geralmente a partir do 5º semestre, é a etapa que a gente chama de estudo da realidade, a observação. Prestar atenção, observar o meu campo de estágio, como é que ele funciona. A folha de frequência ela deve apresentar uma soma, uma carga horária de 150 horas, importante, não pode ser inferior a 150 horas, você não pode cumprir mais do que 6 horas por dia, que é o permitido por lei para o estágio. Se houver intervalo nos dias de estágio, por exemplo, de meio-dia às 14, deve ser mencionado no anexo 3, criando mais 2 colunas. Então, se eu pego de 8 ao meio-dia, dá 4 horas. Se eu tirei um intervalo de meio-dia às 14 e voltei de 14 às 16, eu tenho que colocar isso. Todo documento pedagógico deve ser obrigatoriamente constando as datas e vigência de estágio de acordo com o informado no termo de compromisso. Então, quando você vai iniciar seu estágio, é enviado um termo de compromisso para a instituição que vai te receber. Lá nesse termo de compromisso está dizendo quando você vai iniciar o estágio e quando você vai finalizar. Tua data, teus anexos aqui, tem que estar com essas datas. Não pode fugir desse padrão de data, desse documento que foi para lá. Perfeito? A produção textual ela deve ser entregue no polo das faculdades. Algumas faculdades pedem que você encaminhe via e-mail. Nem sempre isso é utilizado. Geralmente é deixado no polo, porque ela é realmente
muitas vezes escaneada para poder mandar quem faz faculdade à distância. Quem faz faculdade presencial tem um setor que recebe toda essa documentação, confere e já encaminha para que sejam feitas todas as averiguações. Todos os documentos eles devem ser digitados e datados, com visto dos profissionais em todas as páginas, assinadas e carimbadas na última página. Não serão aceitos documentos manuscritos. Aqui fazemos um adendo aqui, que é o seguinte: todo documento, por exemplo, durante os teus acompanhamentos de estágio, você vai estar com a sua fichinha, onde você vai acompanhar dia a dia. Então, geralmente, você vai fazendo isso à caneta, para você não perder. Mas isso tem que ser digitado posteriormente, imprimir e o pessoal assinar. Você não vai entregar aquilo ali escrito, feito rabisco de pão, né, em papel de pão. Tem que ser uma coisa bem organizada, ok? Então, anexo 1, plano de estágio. Anexo 2, a ficha de supervisão e no caso de campo. Anexo 2B, a ficha de supervisão acadêmica, ficha realizada pelo polo supervisor. O anexo 3, a ficha do acompanhamento de estágio, aquela que eu falei, que é das frequências. O anexo 4 é o relatório de avaliação do aluno. A declaração do estágio, que varia muito, tem faculdade que geralmente nem apresenta isso, que é o documento que comprova que você realizou o estágio. E uma carta aceite. Essa carta aceite, ela geralmente é enviada no início. Então, depois que vai o documento para a instituição, para ser assinado o convênio, é que leva-se uma carta aceite para poder receber o aluno. Ok? Então, aqui é o que eu gostaria de ter tratado com vocês nesse primeiro momento de estágio. Espero que ajude para quem vai para o campo de estágio, primeiro momento, ter uma noção do que a gente está tratando aqui. Então, até breve, voltaremos com a nossa segunda aula, falando do momento 2 de estágio, que é o momento no caso, o momento de intervenção.